Você já ouviu falar em fratura por estresse? Já ouviu falar desse tipo de lesão? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar informações importantes sobre isso. Bem-vindos ao canal Fisio Home Morumbi. Eu sou a fisioterapeuta Leonor Gama, especialista em fisioterapia ortopédica há mais de 20 anos. E te convido a conhecer este canal, que é dedicado a orientações e dicas de saúde e fisioterapia. Como que você vai se inscrever? Aperta esse sininho aqui, ó, que o YouTube vai te avisar que toda quinta-feira estou aqui com vídeos novos, com novidades sobre o mundo da saúde. A fratura por estresse acomete a população que pratica esportes de impacto, como ginastas na ginástica olímpica, jogadores de basquete e voleibol, militares que acabaram de entrar para o serviço militar, os recrutas, aqueles que estão bem novinhos ainda, e, sem sombra de dúvida, os que mais se lesionam nessa modalidade são os corredores. Essa lesão ocorre por esforço repetitivo, ou seja, por conta do alto impacto, vão formando microlesões, microtraumas naquela região, naquele osso, até que o osso não aguenta, forma um edema ali e se instala finalmente uma fratura. Essa fratura, ela pode ser leve, ela pode ser um risquinho, uma fissurinha, mas vai gerar muitos outros problemas e dor, por menor que ela seja. No caso dos praticantes de esportes, isso ocorre justamente por não ter uma musculatura forte o suficiente para aguentar a carga e o volume de treinamento imposta. Pode ser que esse jogador esteja no começo, esteja começando esse treinamento. Portanto, ele pode errar e se empolgar com o volume e a intensidade desses exercícios. Se ele for atleta, aí piora um pouco a situação, porque o atleta, ele, por competir, ele está sempre se superando e quando vai chegando próximo da competição, sempre tem um aumento de volume de treino. E isso é a receita para aumentar o risco de lesões. Essa lesão corresponde a 10% das lesões nos esportes. Ou seja, não é uma lesão rara e é muito conhecida no meio esportivo. Isso acontece normalmente, pelo menos 90% dos casos, nos membros inferiores, ou seja, nas pernas, abaixo do joelho, nos ossos da tíbia e da fíbula, mais próximos também do tornozelo e nos pés, por suportarem todo o peso do nosso corpo. Eles estão mais abaixo, então, com o impacto com o solo, isso tende a acontecer mais nesta região. Mas também pode acontecer nos ossos do joelho, na patela, e acima do joelho, no fêmur, no encaixe. O fêmur é aquele osso da coxa, no encaixe do quadril, que é ali no colo do fêmur, e também pode acontecer fraturas na coluna, porque também sofre com o impacto. Na maioria das vezes, isso acontece mais em mulheres do que em homens, por questões hormonais. Estudos revelam que isso acontece mais, além de ser em mulheres, mulheres que não menstruam ocorre mais do que as que menstruam. Os fatores de risco para uma fratura por estresse pode ser assimetria de membros, uma perna mais curta do que a outra. Pode ocorrer o joelho em X ou girado para dentro, o pé em pronação excessiva também, ou seja, essa pronação excessiva é quando o pé é mais desabadinho assim, é mais virado para dentro. Então tudo que vira para dentro
altera o eixo do corpo e isso também pode piorar na hora do treinamento. O tipo de solo aonde essa pessoa treina, se for jogador de tênis, se é quadra de saibro ou não, se for corredor, se ele corre na esteira, se ele corre na rua, se o solo é duro, se corre na areia, se o solo é fofo, enfim. Os tipos de solo vai interferir também. E erro de treinamento, ou seja, se a pessoa começa a treinar por conta própria, sem uma orientação profissional, ela pode errar no volume e na quantidade de treino, levando a esse tipo de lesão. Os sintomas. Ele começa com uma dor leve, que vai aumentando a intensidade conforme a pessoa vai treinando. Essa dor, ela vai aumentando com os dias e com as semanas. A pessoa para de treinar um pouquinho, achando que isso vai melhorar, só que enquanto ela não está treinando, enquanto ela não está fazendo o esforço, ela não vai sentir dor. E aí, quando ela volta a treinar, a dor volta e volta pior. Normalmente, não se sente dor ao toque, ao exame físico, só quando se faz o esforço físico. Então, começou a sentir a dor, deve-se procurar um médico imediatamente. O médico especialista que trata desse tipo de lesão é o ortopedista. Chegando ao ortopedista, normalmente não vai aparecer essa fratura no raio-x. Se tiver no início, não aparece no raio-x essa fratura, a não ser que já esteja numa fase mais avançada, que já esteja já no estágio 4. Caso contrário, não vai aparecer. Então, normalmente, o que eles pedem? Uma cintilografia óssea ou uma tomografia. São exames mais baratos e que ali já dá para tirar a dúvida se é uma fratura ou não. E tem também o exame mais completo de todos, que é a ressonância magnética. Nela, poderá ver ossos, tendões, ligamentos e músculos. O tratamento é fechado sobre uma investigação do médico. Ele vai fazer várias perguntas para esse paciente para descobrir o que causou isso e o que é possível contornar nesse momento. Por exemplo, ele vai investigar se houve erro de alimentação, se essa pessoa está consumindo vitaminas D e cálcio, o tipo de calçado que ele usa, se esse tênis já está mais gasto, se já está mais antigo, se precisa ser trocado. Vai perguntar também como é que está a questão hormonal dessa pessoa, principalmente se for mulher, se tem uma osteopenia, se tem uma osteoporose, se já chegou na fase da menopausa, se tem alterações gastrointestinais, se essa pessoa, por exemplo, já passou por uma cirurgia bariátrica, ela pode ser que tenha deficiência de absorção de algumas vitaminas. Ainda dentro do tratamento, depois que o médico investigar tudo isso, ele pode indicar o uso de suplementos vitamínicos e também alguns remédios. Se o paciente estiver sentindo muita dor, ele pode, no caso de não conseguir colocar os pés no chão, por exemplo, ou o pé no chão, a perna no chão, ele pode pedir para que o paciente use por um tempo determinado muletas e também fazer a reabilitação com a fisioterapia, que vai atuar nessa dor com aparelhos anti-inflamatórios e analgésicos e vai fazer um repouso que se chama de repouso relativo. Por exemplo, se o esporte que essa pessoa pratica é a corrida, aí ele não vai correr porque é isso que está causando a fratura. Ele vai parar de correr, mas ele vai continuar fazendo outros esportes aeróbicos, como natação ou uma bicicleta, para manter o corpo ativo, mas sem o estresse e a carga em cima daquele osso que precisa consolidar.
E também, dentro da fisioterapia, ele vai começar a fortalecer essa musculatura, vai alongar todo esse segmento para ele não perder massa magra, para ele não perder músculo e ir voltando gradualmente, aos poucos, à sua atividade física. Se o caso desse paciente for mais sério e a fratura dele não estiver respondendo ao tratamento conservador, aí será necessário a intervenção cirúrgica. Esse paciente terá que passar por uma cirurgia e fazer uso na cirurgia de hastes metálicas, pinos, parafusos, para que esse osso consiga se consolidar. E aí é claro que nesse caso também, pós-cirurgia, o paciente precisará também de tratamento fisioterapêutico. Eu, quando era mais jovem, praticava muito esporte de impacto também. Eu fazia uma ginástica bem antiga, que se chamava ginástica aeróbica. Vocês lembram disso? Então, e aí eu comecei com umas dores na canela, a famosa canelite. Mas, nesse momento, quando você sente muitas dores, os diagnósticos, eles se misturam e eles se confundem. E aí eu fui ao meu ortopedista, que me pediu uma ressonância, e aí foi descartada a ideia da fratura por estresse, mas era uma possibilidade, porque por causa da dor que eu estava sentindo no local que é tão propenso a ter esse tipo de fraturas. No meu caso, não foi necessário fazer algo sobre a fratura, mas eu também fiz um repouso relativo e também tive que passar por fisioterapia. Ou seja, nós, fisioterapeutas, também sofremos desse mal. Aliás, pode acontecer com todos nós. Não foi uma fratura por estresse, mas foi uma suspeita bem forte. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, que eu tenha explicado de uma forma mais simples para vocês o que é esse tipo de lesão, que a gente ouve falar e às vezes não tem a menor ideia de como que acontece. Para as pessoas que praticam esportes, isso é apenas um alerta. Vocês devem continuar praticando esportes. Isso aqui não é para assustá-los, é apenas para pontuar que é sempre necessário buscar uma ajuda profissional, seja do educador físico, quando sentir dor, de um médico e, se for necessário, fazer um tratamento fisioterapêutico, procure um bom fisioterapeuta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, dá um like, aperta esse polegarzinho aqui embaixo, que você me ajuda a divulgar esse canal. Quanto mais likes, quanto mais compartilhamentos e quanto mais comentários eu tenho aqui embaixo, o YouTube entende que este vídeo é relevante e que merece ser visto por outras pessoas. Coloca aqui nos comentários, você já teve essa lesão? Você pratica esporte? E me fala, teve que fazer fisioterapia? Como é que foi o seu tratamento? Estou curiosa para saber da sua história. Muito obrigada pela audiência, agradeço demais todo o carinho que eu recebo toda semana, todos os vídeos que eu coloco aqui no ar e nos vemos na próxima semana.